بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Começando pelas perguntas, uma pergunta: se eu tenho dinheiro que emprestei para alguém, esse dinheiro ele tem um valor equivalente àquilo que deve pagar o zakat. E já deu um ano nesse dinheiro, então é um ano e o valor estipulado do zakat estão ali as duas condições, então eu devo pagar o zakat. Esse dinheiro eu dei para o fulano, para uma pessoa que pegou emprestado. Então, se a pessoa pegou emprestado esse dinheiro, você que paga o zakat do dinheiro e não a pessoa que pegou emprestado. Eu emprestei 100 mil reais para uma pessoa e ele abriu um comércio e o comércio dele, ele ficou rico desse comércio e tal, então ele paga do dinheiro dele. Esses 100 mil que eu emprestei, que estão com ele, eu que pago. Então, passou um ano, os 100 mil ficam quanto? Tira 2,5%, R$ 2.500, 97.500. Então, meu dinheiro diminuiu esse ano porque não coloquei para trabalhar, né? Então, não é a pessoa que pegou dinheiro que tem que pagar o meu zakat, é eu que tenho que pagar o zakat desse dinheiro. Isso se esse dinheiro for emprestado para uma pessoa que ele vai devolver para mim, porque às vezes tem pessoas que emprestam dinheiro e esse dinheiro nunca mais volta, né? Então, a gente divide esse dinheiro em duas partes. O dinheiro que nós temos emprestado para as pessoas, ele se divide em duas partes. A dívida que nós temos para os outros, nós temos dois tipos de dívida. Uma dívida que, a hora que eu quiser, eu posso retorná-la. Então, se eu falar para essa pessoa que eu emprestei o dinheiro, eu preciso de dinheiro agora ou esse mês, a pessoa corre lá e traz. Então, esse dinheiro você deve pagar o zakat dele. Tem outras pessoas que você empresta e ele não paga. Você vai pedindo, leva 1 ano, 2 anos, tal, e essa pessoa fala, não tenho, não consigo, não sei o quê, mesmo que ele conseguir. Então, esse dinheiro, a gente fala, é um dinheiro difícil que eu tenho na mão das pessoas. Esse dinheiro, na hora que ele entra na sua mão, você paga o zakat. Mas enquanto ele está lá, numa mão que você não sabe se ele vai pagar ou não. Você não sabe se ele vai pagar ou não vai pagar, então você paga o zakat somente quando você recebe ele. Agora, se você sabe que não, a hora que você pedir, você tem esse dinheiro, você paga todo ano o zakat. Então, eu emprestei e ficou lá 3 anos na mão da pessoa. E a hora que eu quiser, eu posso retornar esse meu dinheiro. Então, esses 3 anos você deve pagar o zakat dele. Não, quem pegou dinheiro emprestado que vai pagar o zakat? Não, ele não paga o zakat. Porque tem pessoas aí que vai falam, olha, eu te empresto 100 mil reais numa condição que você paga o zakat e os 100 mil permaneçam. Isso não pode, isso aqui é juros. Ele está pagando os 2,5% indiretamente, né, para pagar o zakat. Por quê? Porque o dinheiro está lá, ele está trabalhando com ele, e a pessoa que tem o dinheiro para pagar o zakat, se ele pediu isso, então ele está pedindo juros, mesmo que for em nome do zakat. Então isso não pode. Isso não pode acontecer. Para a criança? A criança, se for órfão, necessitado, que não tem... E porque a criança ela vai depender do pai e da mãe. Se o pai e a mãe forem ricos, você não pode dar para a criança. Por quê? A riqueza dos pais, ela desce para os filhos e para os pais. Então, pais e filhos, você não pode dar o zakat a eles se algum deles for rico. Então, se o pai e a mãe forem ricos, e a criança lá, mas a criança está vivendo como se fosse um pobre, mas ele tem pai e tem uma mãe que são ricos, então não é adequado ou não pode dar o zakat para ela. Agora, os pais são pobres
e ele vive numa casa pobre. Se você der para uma criança, se a criança for uma pessoa responsável e sabe onde vai colocar o dinheiro, ele vai comprar as coisas que ele necessita, tudo bem. Agora, se você vai dar na mão da criança e a criança não vai saber o que vai fazer com esse dinheiro, vai comprar um brinquedo enquanto ele está necessitando de alimentação, de roupa e tal, então não, você dá para os pais, para eles gastar em cima. Agora, você pode falar, olha, os pais são irresponsáveis. Os pais vão comprar cigarro, vão comprar arguile, vão lá fazer não sei o que, vão lá no cinema, não vão gastar no filho naquilo que é. Então você mesma pode ir lá e gastar, ver o que essa criança precisa e vai lá e compra para ela o que ela necessita, se os pais não forem responsáveis. Agora, se tiver alguém responsável por ele, dentre os pais, e que consegue saber o que ele precisa, não, aí você paga para os pais. Não, a criança ela é responsável e ela tem condições. Se você der dinheiro para ela, ela sabe que a casa precisa de comida, de tal, isso, aquilo, ele é uma pessoa, então aí não tem problema. Outras perguntas? Você falou que tinha perguntas, sim, tinha uma... Eu não sei, parece que você mandou alguma coisa, eu estou olhando agora, mas eu não li o... Olha, em qualquer dia, qualquer momento que você fizer, a não ser que seja Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala disse, Khayrun min alf shahr, melhor que 1000 meses. Então, tudo que você faz na Laylatul Qadr, ele é multiplicado por 1000, a mais do que nos outros dias ou nas outras noites. Então, a pessoa, se quiser recitar e tal, e vai lendo, e deixar por Laylatul Qadr, com certeza, esse tem um grande privilégio e um grande valor para a pessoa, né? Tá, a primeira pergunta sobre a Fátima, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se ela foi assassinada, como é que ela morreu? Vocês sabem a história da Fátima, radiyallahu anha? A Fátima, filha do profeta Muhammad alaihi wasallam, uma das pessoas mais nobres que o profeta Muhammad alaihi wasallam citou. Entre as mulheres mais nobres, ele citou Khadija, Ásia, Maryam, quem mais? E Fátima, né? Então o Rasul alaihi wasallam, ele citou a Khadija, Ásia, Maryam, Fátima e citou a Aisha também. Tá, então ele disse kamula min ar-rijali kathir wa lam yakmul min an-nisa'i illa 4. Ele citou as 4 e depois ele falou fadlu Aisha ala sa'ir an-nisa' ka fadli al-qamari ala sa'ir al-kawakib. O hadith do profeta Muhammad alaihi wasallam, esse hadith ele mostra essas 5 pessoas, dentre elas a Fátima, filha do profeta Muhammad alaihi wasallam. A Fátima, filha do profeta Muhammad alaihi wasallam, ela tem vários hadith que enobrecem ela, a posição da Fátima, radiyallahu anha. Até diziam que a Fátima, ela era a pessoa mais comparada ao profeta Muhammad alaihi wasallam. Diziam que se você quer ver o profeta Muhammad alaihi wasallam, era ver a Fátima, a maneira que ela andava, a maneira que ela sentava, a maneira que ela agia, a maneira que ela falava, era igual ao pai dela, o profeta Muhammad alaihi wasallam. Ela era casada com Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Ela faleceu, a gente vai direto na pergunta, né? Ela faleceu 6 meses depois da morte do profeta Muhammad alaihi wasallam. Quando o profeta Muhammad sallallahu faleceu, antes de ele falecer, certo dia, Fátima radiyallahu anha, ela veio até o profeta Muhammad alaihi wasallam e o profeta Muhammad alaihi wasallam chamou ela e ele falou em particular
uma palavra com a Fátima. Estavam lá as esposas do profeta Muhammad a.s., entre elas a Aisha, radiallahu anha. Aí a Fátima, radiallahu anha, ela começou a chorar. As esposas e as pessoas que estavam ali ficaram surpresas, né? Por que ela chorou? Aí o profeta, a.s., chamou ela novamente. Aí ele também falou algumas palavras em secreto para Fátima. Ela sorriu. Aí a Aisha, ela perguntou: Fátima, o que o profeta Muhammad a.s. disse para você? Você sorriu, depois você chorou, depois você sorriu. Ela disse: é um segredo do profeta Muhammad a.s. para mim. Esse é um segredo, então ninguém mais perguntava. Depois da morte do profeta Muhammad a.s., a Aisha foi lá e insistiu. Ela não queria deixar aquilo lá passar, né? Natureza das mulheres, né? O que aconteceu? A Aisha insistiu e disse para ela: por Deus, a não ser que você fale para mim, qual foi o comentário do profeta Muhammad a.s. que fez com que você chorasse e depois sorrisse? Ela disse: já que o profeta Muhammad a.s. faleceu, eu vou dizer a você as palavras. Em primeiro lugar, a primeira vez que o profeta Muhammad a.s. ele disse nas suas palavras que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu ele e não demorará muito e irá morrer. Então a morte do profeta Muhammad a.s. estava próximo devido aos versículos que Allah subhanahu wa ta'ala revelou a ele. Os últimos versículos são sinais do que o profeta Muhammad a.s. estava nos últimos dias. Então ela disse: eu chorei de tristeza porque o profeta Muhammad a.s. ia morrer logo. Ela falou: tá, e depois? Ela falou: e depois ele me chamou, quando viu que eu estava tão triste e chorei, ele disse para mim: e saiba que você é a primeira pessoa da minha família a morrer depois de mim. Ela falou: aí eu sorri, porque sou a primeira, aí até depois me encontrar com o profeta Muhammad a.s. na vida após a morte. A Fátima morreu 6 meses depois da morte do profeta Muhammad a.s. A causa da morte dela foi uma doença natural. No tempo, tem algumas pessoas, algumas seitas que a gente chama, né? Que estão distantes do Islã. Eles dizem que não, os Sahaba, Abu Bakr e Umar foram lá e bateram na Fátima e machucaram ela, e depois ela ficou ferida, e depois ela ficou doente depois de ser derrubada, e foi não sei o quê. Tudo isso daí é totalmente mentira. Então, alhamdulillah, nós temos tudo que foi passado para nós da religião pelos Sahaba, é o que nós levamos em consideração 100%. E vocês vão ver agora a maneira que o profeta Muhammad a.s., quando faleceu, uma das coisas que aconteceram, o Khalifa depois do profeta Muhammad a.s., que foi escolhido pelos companheiros do profeta Muhammad a.s., que foi indicado pelo profeta Muhammad a.s. antes da sua morte, quando ele ordenou que o Abu Bakr rezasse com os muçulmanos quando ele estava doente, nos últimos dias da vida dele. Isso é um sinal de que o Abu Bakr, ele seria o líder máximo, porque foi indicado pelo profeta Muhammad a.s. antes da sua morte. Depois da morte do profeta Muhammad a.s., a Fátima foi até o Abu Bakr, ele já é o Khalifa, e ela disse: nós temos uma herança do profeta Muhammad a.s., nós temos alguma herança, porque o profeta Muhammad a.s. se deixou algo de herança, então ela é filha dele. E a Fátima, vocês sabem que é a última dentre os filhos do profeta Muhammad a.s. que morreu. Então todos os filhos do profeta Muhammad a.s. morreram antes da Fátima. A Fátima ficou depois da morte do profeta Muhammad a.s. Essa pergunta, ela disse: Abu Bakr, nós temos alguma herança do meu pai? Tem algo de herança que eu posso contar com ela? Abu Bakr simplesmente citou o hadith do profeta Muhammad a.s., que o profeta disse: Nahnu ma'ashir al-anbiya la nuwarrith. Nós, os profetas, nós não deixamos herança. Ma taraknahu sadaqa. Se nós tivermos algo material, ele se torna uma caridade para os muçulmanos em geral, e não para a família. Então, nahnu ma'ashir al-anbiya la nuwarrith ma taraknahu sadaqa.
Aquilo que nós deixamos, se nós deixamos algo, isso daqui é sadaqa para os muçulmanos e não para as pessoas que são parentes. Tipo, a Fátima é filha, então ela não tem direito nenhum se tiver qualquer tipo de herança, e talvez esse hadith não tinha chegado até a Fátima radiyallahu anha, mas sim até o Abu Bakr e outros companheiros, e na hora que citaram para a Fátima esse hadith, ela ficou meio triste e tal, mas ela concordou, já que o profeta Muhammad a.s. disse, acabou, não tem mais como reclamar e como ficar, e ela se sentiu, alguns sahaba disseram, ela se sentiu mal pela morte do profeta Muhammad a.s. e pelo, talvez não tenha nada assim que possa ter na vida dela que poderia ter de herança do profeta Muhammad a.s. Ela voltou para sua casa, normal, aí as seitas falam que não, aí Abu Bakr, ele devolveu ela, impediu ela de ter a sua herança, e o Umar foi lá também para concordar com ele, empurraram ela e fizeram não sei o que, tudo isso é conversa de mentiras, como nós falamos. E ela viveu normalmente dentro da sua casa. Os ulama, eles dizem, de tão triste que ela ficou com a morte do profeta Muhammad a.s., todos os sahaba ficaram tristes. Até o Anas, ele disse, quando o profeta Muhammad a.s. entrou em Medina, toda a Medina se iluminou. E quando o profeta Muhammad a.s. faleceu, toda a Medina escureceu pelo falecimento do profeta Muhammad a.s. Um dos companheiros do profeta Muhammad a.s., na hora que ele ouviu que o profeta Muhammad a.s. faleceu, ele tinha saído daquele momento e visto o profeta Muhammad a.s. e ele disse, Allah, se o profeta Muhammad falecer agora, que tire a minha visão para mim não olhar mais para ninguém após o profeta Muhammad a.s. E Allah tirou a visão dele, subhanallah. Tem pessoas assim que ficaram realmente, o Bilal, ele parou de fazer o adhan, ele disse, não consigo mais fazer o adhan que eu fazia para o profeta Muhammad a.s. e não consigo mais permanecer em Medina. Ele viajou e foi para a Síria e ficou lá. Imagine a Fátima, filha dele. A filha dele, com certeza, ela foi afetada mais ainda. Então, aquilo lá fez com que ela adoecesse e ela morreu uma morte natural. Ela tinha 27 anos quando faleceu. Inclusive, o Abu Bakr, ele foi, antes dela falecer por um dia, ele foi até a casa dela e ele até citou algumas palavras de condolências e tal, pelos momentos que ela estava passando devido ao falecimento do profeta Muhammad a.s., que era recente. A Fátima, radiyallahu anha, ela recomendou ao Ali ibn Abi Talib, ela disse, quando eu falecer, somente 2 pessoas me lavem, e não entra mais ninguém para me lavar. A primeira pessoa seria o Ali ibn Abi Talib, o marido dela. E aí, se alguém perguntar, o marido pode entrar para lavar a esposa? Sim, porque o Ali ibn Abi Talib entrou para lavar a Fátima. A segunda pessoa, Asma bint Umays, a esposa do Abu Bakr. Imagina, então, como é que o Abu Bakr vai matar a Fátima se a própria Fátima recomendou que Asma bint Umays, que ela entrasse para lavar o corpo dela e ninguém mais. Então Asma com Ali entraram e prepararam a Fátima radiyallahu anha. Não. A esposa. Tem Asma que é a filha e tem Asma que é a esposa. Uma das esposas do Abu Bakr chamava Asma bint Abi Umays, uma das esposas do Abu Bakr. Tá? Então ela é uma das pessoas que entraram para lavar a Fátima, e o Ali ibn Abi Talib, ele foi com alguns dos companheiros e enterraram ela durante a noite. Então, essa é a história da Fátima radiyallahu anha. Ela não, pelo contrário, o respeito dos sahaba por ela era o máximo. Inclusive, ela tinha falado para os companheiros do profeta Muhammad a.s., quando o profeta faleceu e estava para ser enterrado, e ela chorou e até disse para eles, como vocês conseguem colocar o corpo do profeta Muhammad a.s. embaixo da terra? Isso faz com que
uma pessoa que conhece o profeta Muhammad que faça isso? Aí disseram para ela: Fátima, nós juramos por Allah subhanahu wa ta'ala que se fosse por nós, nós iríamos erguê-lo para o céu. Mas Allah subhanahu wa ta'ala determinou no Alcorão Sagrado, que foi revelado ao seu próprio pai, ao profeta Muhammad alayhi salam, quando Allah disse: Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nós criamos vocês da terra, e a ela nós retornaremos, e dela nós iremos ressuscitá-los novamente no dia de juízo final. Então, a pergunta sobre a Fátima, como é que ela faleceu? Ela faleceu devido a ser afetada pela morte do profeta Muhammad a.s. e ficou doente. Depois de 6 meses, ela chegou a falecer, tinha 27 anos. Isso, em relação a isso, nenhum dos companheiros do profeta Muhammad a.s. contrariou ela e nem prejudicaram ela. Pelo contrário, eles tinham o total respeito pela Fátima. E se vocês olharem em todos os hadith, vocês vão perceber o que eles falavam da Fátima radiyallahu anha e como é que eles enobreciam a Fátima radiyallahu ta'ala anha e anhum, devido à posição dela que o Islã colocou essa posição. A segunda pergunta seria: sim, as crianças quando falecem, se uma criança falecer, uma criança antes da idade da puberdade, essa criança ela estará no paraíso. Tem um hadith do profeta Muhammad a.s., ele fala sobre as crianças, os filhos dos muçulmanos que falecem quando pequenos, eles estarão no paraíso, já entram no paraíso. No dia do juízo final, essas pessoas, essas crianças, elas são pessoas que têm, elas levam seus pais para o paraíso. Elas levam junto seus pais para o paraíso. Certo dia o profeta Muhammad a.s. estava sentado com os seus companheiros. E tinha um homem que sentava ali com ele e estava com um filho pequeno. Sempre que ele vinha até o profeta Muhammad a.s., trazia aquele filho dele. E ele ficava lá junto com o filho dele. E os companheiros do profeta Muhammad a.s. percebiam o amor daquele homem pelo seu filho. Certo dia o profeta Muhammad a.s. sentiu a falta dele. E perguntou: onde está aquele homem que vinha sempre com o filho dele? Aí eles disseram: ó mensageiro de Allah, o filho dele faleceu. Ele está tão triste que nem está vindo para participar com a gente. Aí o profeta Muhammad a.s. mandou chamá-lo. E o homem veio e ele disse, o profeta Muhammad a.s., ele disse: você não quer que no dia do juízo final o seu filho esteja chamando você pelas 8 portas do paraíso? Ele disse: claro, ó mensageiro de Allah. Ele disse: então seu filho irá te chamar no dia do final por todas as portas do paraíso para você entrar. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele dá esse grande privilégio para a pessoa que falece um filho na vida dele. Inclusive, o profeta Muhammad a.s. ele disse no hadith, quando Allah subhanahu wa ta'ala tira a vida de um filho, aí Allah subhanahu wa ta'ala pergunta para os seus anjos: o que o meu servo disse? O que é que o meu servo disse quando vocês tiraram a vida da... E Allah subhanahu wa ta'ala sabe, mas ele queria confirmar isso para nos passar. Aí eles dizem, ele disse: Alhamdulillah, inna lillah, wa inna ilayhi raji'un. Graças a Allah, nós somos de Allah e o nosso retorno é Allah. Então quem deu é Allah e quem tira é Allah. Nós fomos criados por Allah e o nosso retorno é Allah. Por isso que a gente sempre fala essas palavras, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, para a pessoa saber, para lá, morreu, não sei o quê. Não, você é de Allah e Allah determinou isso para tirar. Então você fala, graças a Allah, porque Allah que me deu e Allah que tirou. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse para os anjos, construam um palácio no paraíso para o meu servo e chamem esse palácio de Palácio da Graça. Beit al-Hamd, da graça, de graças a dele falar, graças a Allah subhanahu wa ta'ala. Então as pessoas às vezes elas sentem a dor pela perda do filho, mas quando lê esses hadith e sabem aonde que estará esse filho e o que ele terá no dia do juízo final e o privilégio que as pessoas terão também
que foram pacientes e disseram essas palavras e souberam que isso é de Allah e Allah é o retorno. Então, tem esses grandes privilégios que essa pessoa ou essa criança lá irá ajudá-los no dia do final para entrarem no paraíso, né? Por isso que a gente fala, quando morre alguém, nós temos uma súplica por esse morto, né? Você sabe como rezar, quem for para a Umra sabe como rezar sobre os mortos, né? Porque lá a cada oração tem os mortos e todo mundo reza sobre eles, né? A gente fala Allahu Akbar, primeira vez você lê Al-Fatiha. Allahu Akbar, você lê Allahumma salli ala Muhammad, ali Muhammad, até o final, At-Tahiyyat. Pois Allahu Akbar, você suplica pelo morto. E na quarta vez, Allahu Akbar, você faz o salam. Você suplica para si e faz o salam. O que nós queremos é a súplica pelo morto. Até uma pergunta que eu faço lá para o pessoal. O mu'adhin lá, ele fala As-salatu ala al-amwat. A oração sobre os mortos. A gente faz essa súplica. Às vezes ele fala As-salatu ala al-amwati wal-atfal. A oração sobre os mortos e as crianças. Então, mas as crianças não são mortas? São. Mas qual a diferença então? Por que ele divide ele fala a palavra, fala sobre os mortos e sobre as crianças, já que as crianças estão dentre os mortos. Porque a súplica para a criança é diferente da súplica para o idoso. Quando você suplica para uma pessoa que tem uma idade acima da idade da puberdade, se ele morrer, você fala, ó Deus, perdoe ele, ó Deus, tenha misericórdia dele, ó Deus, faça com que seus pecados sejam apagados, ó Deus, faça com que as suas ações sejam multiplicadas. Isso são súplicas que você faz pelo morto. A criança, você não vai falar, ó Deus, perdoe ele, porque ele não tem pecados. Ó Deus, que multiplique as suas boas ações. Ele não tem ações a serem cobradas por Allah subhanahu wa ta'ala. Tá, mas qual então a súplica que nós fazemos pela criança? Você faz a súplica da criança para os pais. Ó Allah, que pese a balança no dia do final com essa criança, a balança dos pais dele. Ó Allah, que faça com que essa criança seja ele seja o motivo da entrada no paraíso. Ó Allah, que faça com que essa criança seja uma alegria para os pais no dia do final. Então tem as súplicas que nós aprendemos através dos ditos do profeta Muhammad a.s. para sabermos diferenciar entre a súplica para o morto acima da idade da puberdade e para o morto que é abaixo dessa idade, que seria uma criança. Então essas pessoas que faleceu uma criança na minha vida, um filho e tal, é um privilégio que nós podemos falar, né? Falecer um filho é um privilégio? É um privilégio para o dia do final. É um privilégio que ele não será castigado, que ele estará no paraíso. Você sabe que essa criança agora está no paraíso. No dia do final, eu terá grandes benefícios através dela. Já basta isso, a pessoa já tem como acalmar e confortar o seu coração, porque isso está dentre os hadiths do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Sim, se eles forem muçulmanos, com certeza vão agir dessa forma. Agora, você pode falar, olha, mas os pais não conseguiram suportar e falar Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, foram nos gritos, foram nisso e naquilo, mas no final se acalmaram e não tem o que fazer, né? Essas pessoas perderam aquele palácio que seria o quê? A pessoa que souber da morte, ele fala Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Agora, os demais privilégios ele terá, inshallah. Não faltarão, inshallah. Mas o importante é que a pessoa saiba que tudo nessa vida tem um fim. E todos nós que estamos aqui, estamos porque Allah subhanahu wa ta'ala nos criou. E Allah determinou que nós não iremos permanecer. Todos nós sabemos disso. Agora, o problema é que a gente vive nesse mundo como se nós estivéssemos vivendo eternamente. Ninguém de nós pensa na morte, porque se a gente pensasse na morte, a nossa vida irá mudar. Mudaria para o melhor, com certeza. Não é? Agora, quando a gente não pensa na morte, então você fala, o que eu posso fazer a mais? O que eu posso aproveitar dessa vida? Uma vez uma pessoa estava falando para mim, eu fui lá visitar uma pessoa que estava quase morrendo, né? Antes de morrer por pouco e tal. Aí ele falou para mim, aproveita essa vida,
aproveita e curta não sei o quê, e curta isso, e curta aquilo. O cara veio falar para mim, falou, pô, o cara ele está nos últimos momentos da vida dele ainda pensando nas coisas mundanas, né? Curta isso, curta aquilo, curta não sei o quê, no lugar de falar para ele, olha, se prepare para esse momento, né? E esse momento você, não é curtir a vida. Tudo bem, não é haram você curtir de uma maneira lícita, de uma maneira que seja controlada, mas você deixar com que a sua vida toda seja apoderada pelas questões materiais, isso que não deve acontecer, né? Sempre nós temos que ter o nosso equilíbrio. A parte do corpo, ela tem o seu direito, e a parte da alma, ela tem o seu direito, e nós sabemos que a parte da alma deve ter o direito a mais do que o corpo pelo que nós iremos viver, a alma ou o corpo. O corpo é 60, 70, 80, 100 anos. Onde que ele vai? Vai ficar ali voltar ao pó. A alma não. Tudo que você trabalha para o corpo é terra. Tudo que você trabalha para a alma é céu. Então a gente trabalha mais para a terra do que para o céu, né? E a realidade temos que trabalhar mais para elevação e não para baixar, para eleger, para elevar. Então você se eleva em relação à sua alma, e assim que nós devemos trabalhar. E o jejum, o mês de Ramadã, já que estamos em mês de Ramadã e temos que falar nisso, né? O jejum nos ensina a elevar a nossa alma. Por isso que a gente fica sem as questões mundanas. O corpo ele deixa de curtir a comida, deixa de curtir a bebida, mesmo lícitas, deixa de curtir as questões que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu quando a pessoa está de jejum. Por quê? Como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando, esse mês é o mês da alma. Então deixa um pouquinho esse corpo aí. Sinta a alma. Você tem que sentir a alma um pouquinho. Porque o jejum faz com que você sinta a sua alma na sua realidade, né? Nós falamos uma das maiores graças que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na nossa vida e que nós devemos agradecer a todo momento, dele ter ordenado a gente a jejuar o mês de jejum, ter obrigado. Porque se Allah subhanahu wa ta'ala falasse quem quiser que jejue e quem quiser que não jejue, quem que jejuaria o mês de Ramadã? Pouquíssimos. Allah nos obrigou para falar, não, é obrigado para você sentir. Porque se eu falasse tal, você não estaria sabendo a realidade do jejum. Então, a dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala de nos obrigar a jejuar para a gente sentir um pouco da elevação da nossa alma. Esse que é o jejum, né? A realidade do jejum. Criança, independente dela ser parte do mundo, ela vai para isso. Sim. Uma outra pergunta aqui. E se os pais da criança não forem muçulmanos? Se os pais da criança não forem muçulmanos, ela terá o privilégio de ir no paraíso? Só os pais que não terão esse privilégio que têm os pais muçulmanos. Então tira todos os privilégios de um pai muçulmano, agora os privilégios da criança, eles serão os mesmos. Vocês têm que falar alto, porque o recém-nascido. Isso. Qualquer criança que nascer, a partir do momento que ele nasce, e se ele morrer, até a idade da puberdade, ele tem esse mesmo efeito. Tem que nascer, não pode ser morreu de 7 meses. Não, tem que nascer. Se nascer, ele terá esse privilégio. Mas se ele tem, por exemplo, ele não tem uma alma. Se tiver a alma antes de nascer, porque os pais não ele terá um privilégio. Terá um grande privilégio que tem um hadith do profeta Muhammad alayhi salam, que ele fala a mulher que está grávida e que se ela perder e tal, e ela serão perdoados todos os pecados dela na hora que nasce a criança e tal, né? Agora, se está dentro da barriga da mãe, não nasceu ainda, e perderem, aí já, subhanallah. Como? Não, a alma existe. A alma, a partir dos 120 dias, já tem a alma. Já tem a alma.
ele não pode ficar. Não, sim. Sim, em relação à criança, sim. Sim, agora, o sofrimento dos pais, isso que eu digo. Sofrimento dos pais, o que eles falam, o que tal, isso, aquilo, então aí já... Não. Quando beber... Tá. Enterrar? Não precisa. Tá, pode enterrar, pode jogar no lixo, tanto faz. Não é necessário. Tem algumas pessoas que falam é bom a pessoa enterrar o cabelo, as unhas, tal, mas isso não é uma coisa... Falam que a gente se comprar o que vai ressuscitar esse corpo e a gente vai ter que dar conta de todo o nosso cabelo. Vai ter aquele plano. Allah subhanahu wa ta'ala, ele vai tornar com que esse corpo ele se torna pó. Ele se torna uma terra e somente sobrará do ser humano uma parte do final das suas costas, que é chamada em árabe ushbu dhanab, que ela é vista somente com microscópios. Essa parte que o profeta Muhammad a.s. citou, e tem os hadith do profeta Muhammad a.s. ele disse que no dia do juízo final, como é que as pessoas irão ressuscitar depois que a trombeta ela é assoprada, as pessoas que morrem, depois de 40 anos é assoprada e as pessoas ressuscitam. Como é que ressuscitam? Allah manda uma chuva, cada gota desce nessa parte que é o ushbu dhanab, e a pessoa ela nasce novamente. Então as pessoas vão falar, como que nasce novamente? Da maneira que Allah criou ele da primeira vez, ele tem condições de criá-lo na segunda vez. E a segunda vez é mais fácil da primeira, não é? Então as pessoas irão sair dos seus túmulos, como Allah subhanahu wa ta'ala ele disse, يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا. No dia que eles sairão dos seus túmulos, correndo. Então a pessoa vai lá, nasce novamente no instante. Allah subhanahu wa ta'ala faz essa pessoa e ela sai do seu túmulo, saindo para ser julgada por Allah subhanahu wa ta'ala. Todas as pessoas irão sair todas de uma vez, né? Até o Corão ele cita a maneira que elas saem do túmulo, como é que elas saem olhando كأنهم فراش منتشر, como se fossem borboletas, não sabendo como se elas estivessem indo para um lugar onde tem um lugar que foi determinado, olha, é para esse local. Tudo isso é explicado no Corão, na maneira que as pessoas serão ressuscitadas. Só que o que nós queremos é que Allah subhanahu wa ta'ala, ele faz criar esse corpo novamente, depois de ele ter se tornado pó. Imagine se toda pessoa que nascer, as partes dele permanecerem, o cabelo, não sei o que, ficar lá. Você não teria mais terra ali para plantar, para construir, para falar que não é. Agora, o corpo ele volta para a terra, nós somos da terra e nós retornaremos para a terra e a terra se torna uma coisa natural. Olha, morreram acho que 100 pessoas e foram enterradas naquele terreno. Talvez isso há milhões de anos. Hoje você planta e come feijão, come planta e tal, não sei o quê, porque aquilo lá era terra, voltou a ser terra e no dia do final retornará a ser a criatura que Allah subhanahu wa ta'ala criou da primeira vez. Se você permitir, sim. Ou se você permitir, ou se você souber que ela leva para isso, então não, fala não. Aí deixa lá, joga tal, porque você está ajudando a pessoa a fazer algo pecado. Então, tudo que é pecado, que você ajuda a praticar esse pecado, se torna pecado também. Se você souber que ele está fazendo. Não. Se as pessoas reconhecem a gente quando a gente vai para o cemitério. Sim. Sim, as pessoas falam,
será que os mortos, quando nós vamos para o cemitério, eles ouvem o que a gente fala? O que vocês acham? Sim. Por quê? Nós não podemos falar de coisas que são após a morte, coisas que são invisíveis, sim ou não, ou como é, se não tiver um versículo ou um hadith do profeta Muhammad a.s., porque de nós não podemos falar sim ou não. Assim, eu acho que sim, na religião não tem achismo, né? Na religião das coisas, essas coisas não tem eu acho, ou deve ser, ou se tiver um hadith, tudo bem. O hadith que nós temos que o profeta Muhammad a.s., ele nos ensinou quando nós visitamos o cemitério. O que nós falamos? Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin. Antum as-sabiqun wa nahnu bikum lahiqun. Ghafara Allahu lana wa lakum. O profeta Muhammad a.s., ele nos ensina, quando a gente vai no cemitério, o que nós falamos? Nós falamos Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin. Assalamu alaikum, que a paz de Allah esteja com vocês, aqueles que residem dara qawmin mu'minin, residem dentre os crentes nesse lugar, no cemitério. Antum as-sabiqun, vocês foram os primeiros. Wa nahnu lahiqun, nós estamos aos passos de vocês. Ghafara Allahu lana wa lakum, que Allah tenha misericórdia de nós e de vocês. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está falando com quem? Com os mortos. E se eles não respondessem, não teria sentido do profeta Muhammad a.s. cumprimentar ou falar essas palavras. Não é? Senão o profeta iria falar que a paz de Allah esteja com eles. Não, ele está falando com vocês. Assalamu alaikum. Que a paz de Allah esteja com vocês. Isso significa que as palavras são dirigidas para os próprios mortos. E que isso significa que eles vão te ouvir. E eles vão responder aquilo que você fala. Né? Inclusive na batalha de Badr, quando o profeta Muhammad a.s., ele disse para os mortos incrédulos, quando foram colocados no lugar, aí o profeta Muhammad a.s., ele disse: eu cheguei ou achei aquilo que Allah determinou, que eu teria a vitória contra vocês. E vocês acharam aquilo que os deuses de vocês, que vocês diziam que são deuses, prometeram a vocês? O Omar, ele disse: ó mensageiro de Allah, o senhor está falando com pessoas que já são mortos, foram enterrados e tal. Aí o profeta Muhammad a.s., ele disse: você não está ouvindo a mais do que eles. Isso significa que eles estavam ouvindo também o profeta Muhammad a.s. Os mortos, eles ouvem sim a maneira aí que nós paramos. Agora, se a gente falar a súplica, a gente fala, eu vou lá até o cemitério para suplicar. Você pode suplicar daqui também, que a súplica é a mesma. Ela chega daqui ou de lá. Agora, a visita já é diferente. No meio do ano, você vai lá e começa a contar tudo. Sim, mas que não seja aquilo lá como uma coisa que, olha, sempre estou lá, sempre não sei o quê. Tem pessoas que, se isso levantam uma questão de tristeza, olha, quando eu vou lá eu fico triste, tal, não sei o quê, então não é aconselhável. Agora, se for para a pessoa ir lá e refletir, porque o profeta Muhammad a.s. ele disse: "Kuntu nahaytukum an ziyarat al-qubur", eu tinha impedido vocês de visitarem os túmulos, ala fazuruha, mas agora não, vocês podem visitar. Qual o motivo ao mensageiro de Allah? Ele disse: "Fa innaha tudhakkiru al-akhirah", porque ela lembra vocês da vida após a morte. Aí você é lembrado ali, olha, subhanallah, ele ontem estava andando, hoje está ali. Hoje eu estou andando, amanhã eu estarei lá. Cadê o fulano, mashallah, ele tinha tantas coisas, tanta nobreza, hoje está lá. Então eu tenho hoje uma nobreza, uma riqueza, tal, então amanhã estarei lá no lugar onde está essa pessoa. Então, para você refletir esses momentos. Foi. A mãe de criança tem poder de a mãe que perde uma filha que é um adulto. Que perde um filho adulto. Também, a mãe que perde um filho adulto ou o pai que perde o filho adulto, eles têm um grande privilégio. O privilégio que teria esse do profeta Muhammad a.s., ele quando perguntou para os anjos, quando Allah disse para os anjos o que o meu servo disse, eles falaram: Alhamdulillah wa astarja. Então isso é para o pequeno e para o velho. Para o filho pequeno e para o filho mais velho.
E como filho também, tem os hadith do profeta Muhammad a.s. que uma pessoa que perde um filho ou 2 filhos, isso será uma proteção para ele do dia do fogo do inferno, se ele tiver a paciência e estiver crente em Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, em relação ao filho, aí vai depender daquilo que ele fez. Se ele for adulto, aí vai as suas ações. E que ele era. Praticava as orações, fazia o jejum, fazia isso e aquilo. Aí vai depender das ações dele. Os pais, se forem crentes, eles terão o grande privilégio por terem paciência e por Allah subhanahu wa ta'ala ter escolhido aquele filho de levar ele. A última da minha parte. Você falar eu sei o Wali. Aí eu ouvi falar que tem que falar o Wali ensina. Um dia aprendeu os avós, os avós. Não, se você falar Walidayya abrange os seus avós, bisavós. Walidayya quer dizer que os meus pais, quando você fala pais, a palavra pais, ela vai pro avô, vai pro bisavô, para todos, né? Então, a súplica, ela abrange todos quando você cita os seus pais como essa parte, se você intencionar também, né? Walidayya, para os meus pais. Porque os seus pais, os avós são considerados pais, bisavós são considerados pais também. Sim, as pessoas, as crianças, além da idade da puberdade, tem os hadith que falam que eles serão pássaros no paraíso, ou os filhos dos incrédulos que morrerem recém-nascidos, eles serão pessoas dentre aqueles que Allah citou, que estarão servindo as pessoas do paraíso. Allah citou numa imagem bem subhanallah, refletante assim, que كأن يطاف عليهم ولدان مخلدون. Esses wildan mukhalladun, alguns sábios disseram, através de alguns hadith, que são os filhos dos incrédulos que morreram quando pequenos, né? Agora, a pessoa depois da idade da puberdade, todas as pessoas terão a mesma idade, 33 anos. E todos terão a altura do profeta Adam a.s., 60 metros, mais ou menos, né? E elas terão a beleza do profeta Yusuf a.s., do profeta José. Isso daí em relação àquilo que eles estarão, na maneira que eles estarão ali. Só que se a gente pegar e falar sobre os hadith, que fala sobre o paraíso, sobre a situação deles, o profeta Muhammad a.s., ele disse: eles não envelhecem, não adoecem, eles não precisam dormir, eles não terão cansaço, não terão pensamentos que possam tirar qualquer tipo de prazeres que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para eles. Então eles vivem no paraíso 100% nos prazeres. Não há nada dentro do paraíso que a pessoa precisa se esforçar ou se preocupar. É tudo por prazeres, e os prazeres que tem lá, Allah subhanahu wa ta'ala citou no Alcorão e na Sunna do profeta Muhammad a.s. para comparar os prazeres que nós ouvimos no Corão, são coisas para compararem para nós que Allah irá fazer dentro do paraíso, mas serão muito a mais do que aquilo que nós ouvimos. Tipo, quando fala sobre aves do paraíso, sobre as frutas do paraíso, você não tem imaginação. Ibn Abbas e tal, sahaba do profeta Muhammad a.s., quando fizeram a tradução do Corão, quando chegavam nesses versículos, eles falavam sobre a fruta, tipo, como é que é a fruta do paraíso? Uma fruta, ela terá dezenas ou centenas de gostos que você sente. Aqui, a maçã é gosto de maçã. Pera, se você tampar os seus olhos, te dá uma laranja, uma pera, uma maçã, você vai falar, isso é maçã, isso é pera, isso é laranja, né? Isso é limão, vai sentir. Cada uma, isso é melancia. No paraíso, não é isso é limão, isso é tal, isso.
Cada fruta, ela terá centenas de gostos que você irá sentir com prazeres. Basta o hadith do profeta Muhammad a.s. até o versículo, فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. O profeta Muhammad a.s. ele disse, فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Ela tem aquilo que jamais os ouvidos já ouviram, e aquilo que jamais os olhos já viram, e aquilo que jamais as pessoas já imaginaram. Então jamais você possa imaginar como são as coisas, os prazeres dentro do paraíso. É só a gente chegar lá, inshallah. E Ramadã, ele, inshallah, nos encaminha. Sempre Allah subhanahu wa ta'ala, quando traz para nós Ramadã, e quando nós estamos vivos dentro do Ramadã, é uma dádiva que vocês nem imaginam. Subhanallah, uma grande dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Allah fez com que você chegasse no mês de Ramadã e fez com que você jejuasse o mês de Ramadã, fez com que você rezasse o mês de Ramadã, fez com que você abrisse o Corão no mês de Ramadã, fez com que você suplicasse no mês de Ramadã, fez com que você recordasse Allah subhanahu wa ta'ala no mês de Ramadã. Esse é um privilégio que jamais você consegue imaginar. Isso significa que Allah te colocou no mês de Ramadã e preparou você para fazer todas essas ações. É sinal de que Allah, ele quer que você entre no paraíso. Como se Allah estivesse falando para você, olha, é esse caminho e você está nesse caminho. É esse e você está nesse caminho. Por isso que dizem, tem pessoas que falam, quem morre em Ramadã, ele entra no paraíso. Tem os hadith que falam que morre no final do Ramadã porque já conseguiu adquirir o jejum, a reza, as práticas do mês de Ramadã. Então, com certeza essa pessoa terá o privilégio de entrar no paraíso, né? Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele, subhanallah, nos agraciou. Uma das maiores graças. Se você ficar em Ramadã somente falando Alhamdulillah, Alhamdulillah, só pensando que Allah subhanahu wa ta'ala deixou você alcançar o Ramadã, você estará agradecendo a Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma que merece todo tipo de agradecimento. Nós íamos falar sobre o assunto, mas inshallah vamos deixar para a aula que vem. Bi'idhnillah azza wa jal. Na aula que vem nós vamos ter, inshallah, além disso, a gente vai falar sobre os 10 últimos dias em mês de Ramadã, as 10 últimas noites, as melhores noites do mundo, as melhores noites que possam passar numa pessoa, na vida dela. Mas agora nós temos que nos preparar para essas noites. O preparo começa agora. Não espere até chegar lá. Agora comecem o Corão. Quem está atrasado, comece a adiantar. Quem relaxou um pouco nas orações, aumente as suas orações em Ramadã. Agora, nessas noites, quem relaxou na sadaqa, vamos correr para fazer a sadaqa nesses dias também, porque é um grande privilégio. Principalmente, você sabe, né, o cerco que está acontecendo em Gaza, né? Começou o Ramadã e o mundo começou com cerco para as pessoas de Gaza. Como se as pessoas de Gaza são prometidas para o paraíso direto. Subhanallah. Esses testes que Allah subhanahu wa ta'ala está colocando neles e colocando na gente para ver também a nossa posição em relação a eles. Então são assim, 2 milhões de pessoas que estão cercadas, totalmente bloqueadas, o mundo inteiro olhando, e somente os jejuadores reais, dentre todas as populações do mundo, aqueles que sabem esse valor de apresentar aos nossos irmãos aquele que ele consegue ajudar de todas as formas, porque vou finalizar assim com o hadith do profeta Muhammad a.s. São 2 hadith na realidade para a gente ligar eles. Abu Huraira radiyallahu anhu, certo dia ele estava num lugar onde estavam os companheiros do profeta Muhammad a.s. e as demais pessoas, isso depois da morte do profeta Muhammad a.s. estavam lá esperando o inimigo. O inimigo queria atacar e eles estavam lá. De repente disseram, nós vamos nos retirar porque já acabou a batalha. E Abu Huraira permaneceu ali. Aí eles disseram para ele, mas Abu Huraira, por que você ainda está ali? Ele falou, eu vou esperar mais um pouco porque eu ouvi o profeta Muhammad a.s. dizer que no momento que a pessoa estiver pela causa de Allah,
no lugar pela causa de Allah, que seria pela batalha contra os inimigos, pela causa de Allah, é mais nobre do que uma pessoa passar a noite de Laylat al-Qadr, noite do decreto, em frente à Pedra Negra em Meca. Imaginem, hoje 2 milhões de pessoas em Gaza têm esse grande privilégio. A cada momento eles estão tendo esse privilégio, como se eles estivessem na frente da Pedra Negra, na frente da Kaaba, na noite do decreto, somente deles estarem ali. Aí você fala, subhanallah, se eu estivesse em Gaza, né? Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que você estivesse aqui, não estivesse passando fome, necessidade, medo e tal, e você ter o mesmo privilégio do que eles de você mandar uma refeição. Um iftar as-sa'im, uma quebra de jejum, uma ajuda que chega para uma pessoa lá, você terá o mesmo privilégio do que eles. Alhamdulillah, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ele deixa para nós as portas abertas, e essa é a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Tantas portas abertas para o paraíso, basta a pessoa entrar, você nem precisa bater, as portas estão abertas. Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad alayhi salam, ele disse, Futtihat abwabul jannah, as portas do paraíso se abriram como? Quer dizer que qualquer ação que você está fazendo, você já tem um passo para a porta, você não precisa bater na porta do paraíso, as portas do paraíso já estão abertas. Então cada passo de boa ação que você pratica nesses dias e nessas noites, é um passo que você está dando no paraíso, inshallah. Allah zikum al-khair, barik fikum, Rabbna yataqabbal minna wa minkum. Aproveitem bastante esses dias e essas noites. Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, que aceita todas as nossas boas ações, entre elas o jejum, as caridades, o zakat, as orações, as súplicas, a recitação do Coran. E não podemos esquecer de fazermos sempre as súplicas para nós, para os nossos familiares, para as pessoas que são falecidas, para os nossos irmãos em Gaza, e assim, inshallah, nós teremos esse grande privilégio perante Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.